Olá, amigos, amigas, sobretudo do Palmeiras. Vamos abordar neste vídeo o Delfim de Manta, que será o adversário do Verdão na próxima etapa da Libertadores de América. Vamos aqui pontuar de onde surgiu esse clube, de onde vem essa equipe com esse nome tão estranho aos nossos ouvidos. Uma equipe que é desconhecida até mesmo em vários outros países da América do Sul, próximos até do Equador. De onde surge essa equipe, por que ela pode ser um problema ou não para o Verdão, em que sentido a história dessa instituição, aquilo que ele tem de mais interessante na sua essência enquanto instituição futebolística, até que ponto isto também pode entrar dentro de campo para atrapalhar a vida do Palmeiras. Contudo, antes de falarmos da equipe propriamente, vamos abordar um pouco a história dessa equipe, porque a história é de fato muito interessante. Trata-se de um clube pequeno do Equador, para muitos uma equipe minúscula do Equador, para muitos inclusive uma equipe que é um nanico do Equador. Então vamos pontuar e vamos falar o seguinte: essa equipe nasce em 1989, em uma província das menos expressivas, digamos assim, do Equador, apesar de ter o segundo maior porto, mais importante porto do país. O primeiro fica em Guaianas, em Guayaquil, e o segundo porto é justamente nessa província chamada Manabí. E nessa província de Manabí tem a capital, que é Porto Viejo, e tem uma segunda cidade, que é a segunda cidade mais importante, que é Manta. Manta é a cidade onde tem um porto, é uma cidade muito vibrante, uma cidade que cada vez cresce mais, uma cidade que, para quem gosta, né, da noite, digamos que é uma das mais interessantes cidades do Equador para se viver à noite. A noite lá começa ali no final da tarde e só termina quando o sol nasce no dia seguinte. Eu, claro que não sou a pessoa que curto muito a noite, que gosto dessas coisas, né? Não sou muito íntimo dessa realidade, mas eu presenciei com meus olhos como a noite é vibrante na cidade de Manta. Muita coisa acontece, enfim. Se vocês gostam da noite, gostam de conhecer cidades sul-americanas, eis uma cidade que tem uma noite bacana aí para quem curte essas coisas. Essa cidade tinha um público que gostava muito de futebol, um público que torcia muito para o futebol, mas torcia sobretudo para as equipes grandes do país, notadamente para o Barcelona de Guayaquil, para o Emelec, para a Liga de Quito e, curiosamente, muitos, inclusive, torcem até mais do que para o Barcelona e Emelec, para o El Nacional, que é uma espécie de gigante adormecido lá no Equador. Poucas pessoas torciam para a principal equipe da província, que é o Liga Deportiva de Porto Viejo, a LDU de Porto Viejo, que é a equipe da capital, contudo a equipe que nunca conseguiu ter uma grande torcida. Bom, então, como Manta vinha crescendo muito, empresários locais decidiram, em 1989, criar um clube que chegasse no coração dos torcedores e fizesse com que os torcedores da província de Manabí passassem a ter um carinho maior por uma instituição futebolística deles e não por times de fora da província. Ok? Então o que acontece? Eles criam, portanto, o Delfim, né? Já existia ali o estádio Jocay, um estádio interessante com capacidade para 20 mil pessoas mais ou menos, agora em reforma. Uma parte do estádio está ainda em reforma. E então eles criam o Delfim e a partir daí essa equipe começa a frequentar as zonas de acesso do futebol equatoriano, indo e vindo, né, da terceira, segunda, terceira, tal, enfim. E aí a coisa parece que não caminha muito. E em 2007, um presidente chamado Honório Cevallos, ele praticamente deixa o Delfim, ele vai a público e fala: estou deixando a instituição que ele comandava desde 2002. Em 2007 ele chegou: não aguento mais, estou deixando a instituição, estou indo embora. Fiz o possível para pagar todas as dívidas que eu podia, e de fato ele pagou muitas dívidas. Tudo aquilo que podia pagar, ele pagou. E aí o Delfim era administrado, apesar de ter um presidente, ele era administrado de uma forma meio estranha. Então muita gente tinha poder de decisão no clube. E o clube tinha virado um balcão de negócios. Quando Honório Cevallos deixa o clube, ele coloca publicamente, aponta uma lista, mostrando quem foi que endividou o clube, mostrando os responsáveis pelo clube estar próximo à bancarrota. Não era aquilo que se esperava quando o clube fora fundado em 1989. Contudo, estava ali próximo à bancarrota, numa situação muito difícil, e o Honório Cevallos vai embora, né, deixa o clube, e aí ele
passa a ser administrado ali por um ou outro tal, e as dívidas que parcialmente tinham sido eliminadas pelos Cefachos quando deixaram o clube aumentam ainda mais, e o clube fica numa situação muito difícil, próximo inclusive a voltar para a terceira divisão, uma situação drástica. Muitos torcedores que, quando o clube surgiu, não acreditavam mesmo, né, que seria alguma coisa de importante, não dava a mínima para a equipe, começaram a acreditar que de fato estavam certos e aquele Delfim não ia para lugar nenhum. Ocorre que em 2010, quando esse clube já estava próximo à bancarrota, como eu disse, né, falindo praticamente, o Honório Cefachos volta para o clube e ele resolve encarar o desafio de modernizar o clube de uma vez, fazer com que o clube realmente trilhasse um caminho diferenciado do que for até então o seu caminho. Então ele começa a mudar o estatuto do clube, ele cria normas internas para que o processo eleitoral fosse muito mais interessante, ele cria normas para que o clube não ficasse mais endividado de forma nenhuma, que as dívidas surgissem, se tornassem públicas assim que elas aparecessem. Ele cria várias normas, inclusive para que o clube pare de atrasar salários, né, criando responsabilidades para as pessoas responsáveis, para dirigentes. Os dirigentes seriam responsáveis diretamente caso os salários fossem atrasados. Uma série de medidas ele resolve criar no Delfim de Manta. Contudo, a dívida era absurda e muito maior do que havia em 2007, quando ele deixaram o comando do clube. O que ele faz? Ele começa a pagar essas dívidas com o próprio dinheiro do bolso. Ele, inclusive, vende algumas propriedades que ele tem no país, na província de Manambi, para pagar as dívidas do Delfim. E ele praticamente saneia o clube, deixa o clube completamente livre de todas as dívidas possíveis. Aponta um projeto de crescimento. Esse projeto de crescimento é abraçado por outros empresários do Equador. E aí vai começar, portanto, uma vida nova para esse Delfim de Manta. Então o Delfim agora está olhando para o futuro, vai ser um clube diferente, vai ser um clube bacana, um clube que vai crescer no cenário equatoriano, vai chegar à primeira divisão, enfim, vai fazer uma história muito diferente das histórias de outros clubes aqui no Equador. Um ano depois, em 2011, o Honório Rodrigues está num restaurante almoçando com o técnico da equipe e ele é assassinado. Ele recebe 8 tiros e é assassinado por 2 pessoas que estavam numa moto, mascaradas, assassinam o presidente do Delfim de Manta. Quando saíra do clube, ele falara dos problemas que existiam no clube, ele falara dos perigos que existiam do lado de fora dos muros do clube, inclusive tráfico de drogas. Ele falara, inclusive, dos problemas da relação que alguns empresários que endividaram o clube, que fizeram o clube de balcão de negócios, tinham com o narcotráfico. Provável que daí tenha surgido o seu assassinato. O clube, portanto, volta quase que a sua estaca a zero, pelo menos na mentalidade daqueles que viam um crescimento absurdo. Os torcedores começaram a ficar desesperados, achando que o clube voltaria a ser um nada no cenário equatoriano, que nunca conseguiria ser alguma coisa no cenário equatoriano. Só que alguns empresários resolvem seguir com o projeto do Honório Cefachos, resolve seguir com tudo aquilo que ele fizera, com os estatutos, com o estatuto novo, né, com as normas que ele havia criado. Eles resolvem levar isso a sério e o Delfim definitivamente para de ser um clube com dívidas, passa a ser um clube com salários que são pagos realmente a cada 30 dias e não 90 dias, 120 dias, assim por diante. E esse clube começa, portanto, a crescer. Eles fazem um planejamento, então, de crescimento, eles fazem um planejamento daquilo que o clube queria, daquilo que o clube desejava, daquilo que o clube deveria conquistar ao longo do tempo, conquistas muito mínimas, inclusive, para não gerar falsas expectativas, conquistas que viriam a cada tempo. E eles conseguem subir para a primeira divisão, consegue vencer a chamada segunda divisão do Equador, que é uma competição muito difícil, muito dura para equipes pequenas disputar. É uma competição que tem, até as últimas rodadas, gera muita torcida nos estádios, muito desespero. É uma competição bem complicada. O Delfim de Manta ganha essa competição em 2015, acessa a primeira divisão e começa, portanto, em 2015, em 2016, tudo aponta para que esse Delfim consiga fazer uma campanha fantástica. O que eles queriam com tudo? Eles queriam ficar no máximo ali no meio de tabela e não voltar para a segunda divisão. Esse era o projeto. Mas o crescimento sustentável começa a ser visto de uma forma muito interessante. O Delfim agora o Delfim vai crescer finalmente, o Delfim vai ser um clube interessante, o Delfim vai realmente
ser um clube diferente de grande parte dos pequenos do Equador. O Delfim vai deixar de ser El Perro Muerto, né, como é chamada alguns chamavam o Delfim de cachorro morto. A torcida, inclusive a Barra Brava do Delfim, que passa a ter uma Barra Brava a partir de 2013, passa a ser chamada de Perro Muerto, né, de cachorro morto. Todos acreditavam que o Delfim deixaria de ser uma equipe pequena, uma equipe insignificante no cenário equatoriano a partir de 2016. Contudo, em 2016, meus amigos, acontece um terremoto no Equador. E este terremoto vitima, sobretudo, a província de Manambi. E este terremoto que vitima a província de Manambi ataca, sobretudo, a cidade de Manta. E mesmo as instalações do Delfim são atingidas. O centro da cidade vai para o chão. Tudo fica no chão. E apesar de que todas as vidas, uma única vida que se perde numa tragédia dessa, é sempre de se lamentar, naturalmente, pelo que foi o terremoto, pelos estragos que ele fez na cidade, o número de vítimas, em torno de 670 pessoas, foi até considerado baixo para o que foi a tragédia na cidade. A cidade praticamente no chão. 12.500 pessoas ficaram feridas, 180 pessoas ficaram desaparecidas, né, e o corpo de alguma dessas pessoas até hoje nunca foi encontrado. As instalações do Delfim também, de certa forma, vão para o chão. Né? O clube fica numa situação complicada. Então, nesse momento em que o clube está praticamente destruído novamente, as suas instalações totalmente destruídas, numa situação muito difícil, o que o clube faz? Ele se volta para a cidade de Manta. Então ele resolve fazer o seguinte: esqueça o clube, esqueça as instalações, esqueça a nossa situação, vamos cuidar das vítimas, vamos cuidar das famílias que perderam os seus familiares, vamos chegar até essas famílias e consolá-las de certa forma, vamos cuidar da nossa cidade, vamos fazer nossa cidade crescer de novo, ok? Então o Delfim se volta para a cidade, abraça a cidade e acaba sendo um dos símbolos da reconstrução da cidade de Manta. A partir daí, a cidade começa a abraçar o Delfim. A cidade passa a amar esse clube, passa a ter um amor muito forte por esse clube, passa a ter realmente no clube o símbolo do crescimento, da volta por cima da cidade de Manta. E aí o Delfim começa a se planejar realmente para novas conquistas, ele se reconstrói rapidamente, os empresários colocam dinheiro no clube, né, começa a ter boas ações e em 2017 ele ganha o primeiro turno do campeonato equatoriano. Um ano depois da tragédia ele ganha o primeiro turno do campeonato equatoriano e por pouco não ganha inclusive o próprio campeonato equatoriano no final da temporada. Então o clube começa a disputar por cima da tabela, na parte de cima da tabela, disputar as posições. O clube passa a ser um exemplo. Ele copiava aquilo que tinha de bom, que clubes pequenos faziam no Equador, né, com um modelo de gestão muito sofisticado. O clube passa a fazer isso, passa a ser também esse exemplo, passa a ser um exemplo de clube pequeno sofisticado. Assim como outros clubes do Equador, o Delfim contrata profissionais para cuidar, profissionais os mais competentes para cuidar de tudo que existe no clube. Então, a gente tem, todo clube tem uma equipe, tem os médicos. O Delfim vai contratar os melhores médicos possíveis. Toda a equipe de futebol tem o seu fisioterapeuta. O Delfim vai ter o melhor fisioterapeuta possível. Todo clube tem outros profissionais que cuidam disso, daquilo. O Delfim vai ter os melhores. Ora, se a gente não puder recrutá-los no Equador, vamos buscá-los onde eles estão, nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, muitos clubes do Equador pequenos têm muitos profissionais europeus trabalhando nas suas instalações. O Delfim é um deles. Então, em 2019, esse clube assusta, né, praticamente os gigantes do Equador e ele conquista o título do campeonato equatoriano. Conquista o título numa situação brilhante, enfrentando os principais adversários. Os principais adversários do futebol equatoriano caíram para o Delfim. Ele conquista um título numa terra, meus amigos, numa terra que possui Liga de Quito, que é um grande do país, El Nacional, que é um gigante do país, Deportivo Quito, que é uma equipe aí de mediana para grande, um tanto quanto adormecida também, Católica de Quito, que é uma equipe mediana, mas uma equipe que hoje também está muito organizada, e o Independiente del Valle, que hoje é uma realidade na América do Sul, Barcelona de Guayaquil e Emelec, que são gigantes do Equador. Neste cenário futebolístico, o pequeno Delfim de Manta conquista o título nacional. E foi também a primeira equipe do país que conquistou um título não sendo uma equipe de uma capital.
Portanto, é uma equipe do interior do país que conquista o título pela primeira vez na história do futebol equatoriano. Então, essa equipe do Delfim de Manta, ele sempre foi, no título de 2017, ele foi uma equipe muito ofensiva, uma equipe que fazia muitos gols. É uma equipe que tinha ali o comando de Fabián Bustos, um argentino muito bom treinador, que fazia um trabalho interessante de, muitas vezes, frequentar mesmo ali o entorno da área do rival em algumas situações. Não era uma equipe como Macará, extremamente defensiva. Não, era uma equipe muito ofensiva. Esse Delfim de Manta, ele, em 2017 também, ele começa a ter, não somente o Delfim passa a ser reconhecido como uma equipe que supera suas dificuldades do ponto de vista institucional, mas passa a ser também uma equipe que supera suas dificuldades do ponto de vista futebolístico. E aí nós vamos entrar no que pode ser um problema para o Verdão. Esse Delfim de Manta, ele consegue superar as adversidades, ele consegue virar jogos, ele consegue buscar resultados improváveis, ele consegue criar a satisfação diante de resultados impossíveis. Então, esse Delfim de Manta, na Copa do Equador deste ano, de 2019, na semifinal, ele perde para o Barcelona de Guayaquil, na noite fantástica do Barcelona de Guayaquil, e perde lá em Guayaquil por 4-1. Jogando no seu estádio, no Jocay, ele precisava fazer 3-0. Por quê? Porque nessa Copa estranha do Equador, com um regulamento estranho, mas interessante, né? Que quem fizer a melhor campanha no resultado final, no confronto final, a equipe que, se houvesse um empate em gols, a equipe que tinha a melhor campanha ficaria com a vaga. O Delfim, ele precisava vencer de 3-0 o Barcelona para ficar com a vaga, porque ele tinha uma melhor campanha que o Barcelona na Copa do Equador. O que acontece? No primeiro tempo é 1-0 no Jocay para o Delfim de Manta. No segundo tempo, todo mundo esperava que saísse o gol não sai e tal, o Delfim tentando jogar, fazendo muitas finalizações, finalizando, mas o gol não saía. E aos 84 minutos do jogo, o Delfim faz 2-0. Aos 86 minutos, o Delfim faz 3-0 no Barcelona de Guayaquil e fica com a vaga à final da competição. Na final, joga no Casablanca, em Quito, contra a LDU. A LDU que já mostrava ser essa equipe hoje consistente, que fez inclusive um bom jogo contra o River, né? Uma equipe consistente. Então, essa LDU vence o Delfim por 2-0. Como tinha uma campanha melhor, o Delfim precisava fazer 3 gols de diferença para ficar com a vaga diante da equipe da capital, né? Os capitalinos, os albos, como são chamados, a equipe da LDU. No Jocay, a equipe faz 1-0, vence o primeiro tempo por 1-0, até o final do primeiro tempo, na verdade, até o limite, até os acréscimos do primeiro tempo, quando a Liga de Quito empata o jogo, fica 1-1. Então, essa equipe do Delfim precisava fazer mais 3 gols, na verdade. Ele faz 2-1, ele faz 3-1, coloca 2 bolas na trave, não consegue fazer o 4-1 e acaba ficando com o vice-campeonato da Copa do Equador, mas conseguira fazer 3 gols na Liga de Quito, ou seja, uma equipe que consegue, sobretudo no segundo jogo de todos os confrontos, consegue buscar resultados de uma maneira incrível. Nesse caso, não buscou necessariamente o resultado, buscou o resultado, mas só não ficou com a vaga porque não tinha uma campanha tão boa quanto a da LDU. Então começa a ver na mentalidade dos torcedores o seguinte, a partir de então: o Delfim já chegou onde ele podia chegar. O que vier agora é lucro. Quando o Delfim conseguiu chegar na final da Copa do Equador, era essa mentalidade que existia para os torcedores. O Delfim já conseguiu chegar onde podia. O que vier agora é lucro. E aí, quando eles perdem a Copa, o sofrimento não é tão grande, porque eles já imaginavam isso. Já estamos no lucro. Quando o Delfim vai para a Libertadores, os seus dirigentes esperavam o seguinte: esperavam que ele, no máximo, conseguisse ir para a Sul-Americana. O que eles esperavam é que a equipe ficasse em terceiro lugar. Não esperavam que a equipe se classificasse para as oitavas de final. Sinceramente, pelo que tem lá no clube, pelo que existe no clube, a perspectiva é que, mesmo na próxima Libertadores, a equipe não conseguiria ir para a fase de grupo. Mesmo na próxima Libertadores, para a qual se classificasse, a equipe provavelmente não iria para a fase de mata-mata, de oitavas de final da Libertadores. Então, o objetivo também seria ir na próxima Libertadores para a Sul-Americana. Contudo, no jogo, numa noite de improbabilidades, o Delfim consegue uma classificação contra o Olímpia, lá no Paraguai. O Delfim precisava vencer o Olímpia e, além disso, precisava contar com a vitória do Santos sobre o Defensa e Justiça, que acontecia lá em Santos.
O Defensa e Justiça estava vencendo a partida sobre o Santos, até que o Peixe consegue virar o jogo no final. O Delfim estava empatando com o Olímpia, até que o Delfim faz 1-0, vence o jogo e se classifica. Várias TVs focalizaram torcedores do Delfim vendo o jogo. As reações foram as mais estranhas. Alguns ficaram extremamente felizes, eufóricos, outros nem tanto. Por que nem tanto? Porque já estavam contando com a eliminação. Porque já estavam felizes com aquilo que a equipe dera para elas. Ou seja, no Delfim, essa mentalidade dos torcedores, hoje também é a mentalidade dos jogadores. Nós já conseguimos tudo o que precisávamos, o que vier agora é lucro. Se a gente não conseguir vencer, ok, não tem problema, já conseguimos tudo o que precisávamos mesmo. Contudo, isso mostra até mesmo, por causa dessa mentalidade, que a gente entende por que se deu fim. Sobretudo no segundo jogo de todos os confrontos, ou no último jogo de todos os confrontos, consegue ser uma equipe muito diferente, que busca resultados improváveis, uma equipe que retira, não sabe-se de onde, tanta energia, né, uma aura vencedora, uma aura de superação que é um negócio inacreditável. Então o Palmeiras hoje vai ter diante de si uma equipe que é de fato frágil, que foi para muitos um presente para o Palmeiras, mas para alguns talvez seja para o Palmeiras, possa ser para o Palmeiras um presente de grego. Muita gente hoje no Equador acha que o Palmeiras vai vencer mesmo, acha que o Palmeiras é super favorito, não estão preocupados com isso, os dirigentes do Delfim não estão preocupados com isso, os torcedores do Delfim não estão preocupados com isso, com o fato de que o Palmeiras pode sim superar a sua equipe nessa etapa de Libertadores. E este pode ser o grande problema para esse Palmeiras. O fato de que vai enfrentar um adversário que não tem nada de fato a perder. E de fato não tem nada a perder. Essa mentalidade de que eles foram um presente para o Palmeiras é aquilo que eles falam em Quito, é aquilo que eles falam em Manta. Ou seja, nós realmente fomos um presente para essa equipe e eles vão passar por nós sim. Eles têm todas as chances de passarem por nós. Ok, só que os torcedores falam isso também, os jogadores falam isso também, mas na hora do jogo mesmo, até por não terem nada a perder, eles tentam buscar os resultados improváveis. Bom, aquela equipe de 2019 não existe mais. Como é uma equipe pequena, o Delfim faz o quê? Ele sempre pede seus principais jogadores ao final de cada temporada. Então ele vai lá, ele tem uma estratégia de contratação de jogador que quase não gasta nada com isso, depois até vende alguns, né, tal, mas quase não vende nada, não gasta nada para montar seus elencos. Mas o Delfim é uma equipe que pede todos os seus elencos, depois tem que reconstruir seus elencos, pede de novo, tem que reconstruir o seu elenco novamente. O elenco de hoje, pela característica do jogador, a gente tem uma equipe muito mais defensiva, uma equipe que não tem aquela capacidade de fazer aquele estrago ofensivo que fazia em 2019. Até por isso hoje é uma equipe muito mais defensiva sim. Contudo, uma equipe que, no jogo contra o Palmeiras, vai se trancar mesmo atrás. Eles costumam fazer uma linha de 5 à frente do goleiro, 5. Depois colocam mais 4 e aí fica um pouco mais à frente, que no caso é o Garcês. O centroavante de Garcês, que é o jogador com quem o Palmeiras vai ter que se preocupar bastante. Um bom centroavante. O outro jogador com quem o Palmeiras vai ter que se preocupar é o lateral esquerdo, Giovanni Nazzareno. Muito interessante, de muita progressão, vai muito ao ataque, se infiltra, às vezes, por dentro também. É um jogador bem interessante que pode ser melhor observado por alguns clubes aqui do Brasil. O outro jogador interessante e preocupante para o Palmeiras é o Trencito Valencia, José Valencia, conhecido como Trencito Valencia, que é o filho de um jogador importante lá na história da Colômbia, né? O Valencia, daquela seleção colombiana que fizera 5-0 na Argentina, lá no Monumental de Núñez. Trencito Valencia é um jogador de muita velocidade, consegue fazer com que esse jogo de contra-ataque funcione muito bem. Por causa dele, por causa do jogo que ele está fazendo, a qualidade do jogo que ele está apresentando hoje, o Delfim se dá o luxo de deixar um centroavante importante, que é o John Cifuente, que voltou agora para o Equador, no banco de reservas. Porque ele tem que jogar apenas como centroavante. Como o Garcês tem jogado bem, então o Cifuente tem ficado no banco de reservas. O Trencito Valencia puxa o contra-ataque pelo lado direito do campo, é um jogador muito rápido, que consegue transitar do campo de defesa para o campo de ataque com muita velocidade e pode surpreender sim uma zaga desatenta. Acredito que o Palmeiras pode sim e deve superar esse Delfim, mas o Palmeiras precisa se preocupar muito com esse presente, digamos assim, que foi entregue para o Verdão. O Verdão teve uma fase de grupo tranquila, com uma equipe da segunda divisão da Argentina que estava muito mais preocupada em não cair para a terceira divisão da Argentina. Teve um Bolívia que não vive os seus melhores dias no futebol boliviano, inclusive. E teve
aguerrido Guarani do Paraguai, esse sim, um time interessante. Mas o grupo do Palmeiras foi um grupo fácil, agora o Palmeiras pegou uma equipe teoricamente também fácil, tem mais à frente também, se passar pelo Delfim, um rival mais tranquilo, um Libertad que vive um momento muito difícil, foi por circunstâncias muito favoráveis que conseguiu se classificar às oitavas de final da Libertadores, ou pode ter o Jorge Wilstermann da Bolívia, que é um time, esse sim, eu acho até que é favorito em relação à equipe do Libertad. Pode complicar um pouquinho para o Palmeiras se o Palmeiras passar pelo Delfim, mas não tanto assim. Ou seja, o Palmeiras anda sendo visitado pela sorte nessa Libertadores. Agora precisa lidar melhor com isso. O Palmeiras vai precisar colocar o seu protagonismo dentro de campo, vai precisar vencer esse Delfim. Tem que entender o seguinte: o que é esse rival? Esse rival não quer nada com nada, ele não tem nada a perder, certo? Mas se eu demore para ele vai fazer gols em mim, ele vai me eliminar. Então o que eu tenho que fazer? Se eu fizer 2-0 aqui, no segundo jogo eu posso tomar 2-0 tranquilamente, perdendo os pênaltis. Isso pode acontecer. Tem um torcedor mais maluco lá em Manta que está achando que o Delfim vai passar pelo Palmeiras. Eu vi inclusive um torcedor importante, né, no Twitter que falou que o Delfim, acredita que o Delfim pode passar pelo Palmeiras. Então, o que o Palmeiras tem que fazer? Tem que fazer gols. Se tiver a oportunidade de fazer gols, tem que fazer 1, 2, 3. Sabe aquela equipe menor, né, que está jogando contra aquela equipe menor? Tem que fazer muitos gols se tiver oportunidade para isso. Por quê? Porque não pode dar mole para uma equipe que não tem nada a perder. Então, essa equipe que hoje joga, realmente vai jogar muito na defesa, inclusive tem problemas defensivos. Não é uma equipe, não é um Macará, sabe, que sabe defender de forma científica, né, o entorno da sua área. O Delfim é uma equipe que, em 2019, era uma equipe que atacava muito. Hoje, ele ainda não entende muito como é que se marca tão bem. É uma equipe muito defensiva, contudo, não consegue marcar tão bem. Vai armar uma retranca terrível contra o Palmeiras, mas se o Palmeiras jogar pelo lado, sobretudo pelo lado, né, pelo outro lado, né, pelo lado, atacando o lado direito da defesa do Delfim, o Palmeiras pode conseguir se dar muito bem nessa competição. Se fizer muito bem a sua tarefa no jogo aéreo ofensivo, pode também conseguir muitos gols contra esse Delfim. Então, se tiver oportunidade, o Verdão tem que fazer muitos gols desse Delfim. Certo, gente? Para não ser surpreendido de volta por essa coisa estranha, por esse time estranho que consegue nos jogos decisivos crescer que ninguém sabe de como e tirar forças de ninguém sabe de onde. O Palmeiras, portanto, precisa se fazer grande nos seus domínios e fora deles também. Para quê? Para que esse presente dado ao Palmeiras não se transforme realmente num presente de grego. É isso.